Olá pessoal, eu sou o Bruno Farias e bem-vindo ao meu canal Física Fácil Play. Nessa playlist de vídeos Física do Cotidiano, hoje a gente vai falar um pouquinho da interferência da cor das nossas roupas nos ambientes de calor ou de frio, né? Então vamos lá. Hoje existe atualmente, né? Atualmente não, né? Praticamente há muito tempo existe, desde a época dos nossos avós, uma crendice popular, né, de que as roupas mais claras, em temperaturas quentes, elas passam menos calor, né, dá uma sensação de mais alívio, de mais frescor, do que as roupas escuras, como por exemplo o preto. E a sensação é a inversa, né? Quando a gente está no frio, é melhor usar roupas escuras, porque elas retêm mais calor, do que roupas claras, né? Como vocês podem ver na figura aí, nosso amiguinho à esquerda aí, numa tórrida manhã de verão, e depois ele no Ártico aí, com frio e com roupas escuras, né? Então, assim, na verdade, o que acontece? Essa crendice popular, ela não está errada, mas também não está certa, tá? Depende aí de alguns fatores que a gente vai ver agora nesse curto vídeo rápido aqui, né? Eu posso dizer isso para vocês, assegurar, porque quando a gente olha lá os beduínos, né, o povo Tuareg, né, lá dos desertos da África, eles usam aquela temperatura extremamente quente, chega a bater aí a casa dos mais de 50 graus centígrados, né? Eles usam o que? Roupas escuras, contrariando a crença popular de que roupas claras retêm menos calor. E eles fazem isso há séculos e séculos e séculos, certo? Então vamos tentar entender como é que funciona isso. Bom, a luz branca, né, que é a luz, né, é aquela pequena faixa do espectro eletromagnético que a gente enxerga, né, que tem entre ali as ondas de raio-x, as ondas gama, o ultravioleta, né, o micro-ondas, o infravermelho e as ondas de rádio, né, que a gente não enxerga, tudo isso compõe o espectro eletromagnético. E a luz, ela é também ela está composta no espectro eletromagnético, né? E é uma faixa pequenininha desse espectro eletromagnético que a gente enxerga, né? E essa luz, quando ela passa por um prisma, conforme Newton demonstrou por volta do ano de 1700 e alguma coisa, quando a luz branca, né, a luz do Sol, ela passa por um prisma, ela se decompõe em 7 cores, que é essas cores que vocês estão vendo aí, que é basicamente o mesmo processo das cores do arco-íris, né? Só que no arco-íris a luz ela passa pelas gotículas de água, né, que estão na atmosfera e acabam refratando, e essa refração ela descortina a beleza das cores do arco-íris nas suas faixas aí de frequência e comprimento de onda, que vão desde o vermelho, passando pelo laranja, amarelo, verde, esse azul celeste, o anil e finalmente o violeta, né? Ou seja, tudo que está numa frequência abaixo do vermelho é chamado de infravermelho. Daí para baixo a gente não enxerga mais, que são o que? As micro-ondas, as ondas de rádio, né? E por aí vai, né? E o que está tudo acima do lilás, aí, do roxo, é o ultravioleta, né? Que são as frequências de ondas do espectro eletromagnético que a gente não enxerga, que é o raio-x, os raios gamas e o próprio ultravioleta. Então, quando essa luz, a luz branca, né, então ela tem essa composição, essa característica multicolor que vocês estão vendo aí, né? Então imaginem vocês o seguinte: se você está usando uma roupa vermelha, o que vai acontecer? A luz, quando ela bater na nossa roupa, ela vai o quê? Ela vai refletir o vermelho. Por isso que a gente enxerga o vermelho na blusa. Todas as demais cores, laranja, amarelo, verde, azul, anil e o violeta, elas vão ser absorvidas pelo tecido, né? Pela blusa, pela blusa. Então eu estou absorvendo mais cores do que eu estou refletindo, certo? Então numa situação como essa, por exemplo, se eu estou absorvendo mais cores, o que é
o espectro eletromagnético? São ondas eletromagnéticas, e a luz não é diferente disso, que carregam o quê? Energia. Energia se converte em quê? Se converte em uma das conversões da energia é o calor. Então, se eu estou usando uma blusa vermelha, eu vou absorver aí, vou falar grosso modo, né, bem assim, né, 7 faixas de cores, que vão do laranja, aí passando pelo amarelo, verde, azul, anil e o violeta, e só vou estar refletindo uma, certo? Quando eu uso uma luz azul, uma blusa azul, mesma coisa. A blusa ela vai absorver o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul celeste, vai refletir o quê? O anil e vai vai absorver também o violeta, né? É o mesmo conceito da luz vermelha, da camisa vermelha, né? Para enxergar o azul dessa camisa, eu preciso o quê? Refletir a cor azul do espectro eletromagnético, certo? Agora, quando eu uso, por exemplo, uma camisa branca, o branco o que ele faz? Ele reflete todas as cores. Todas as faixas de frequência, elas são refletidas. Por isso a crença popular que diz que quando eu uso uma blusa clara, né, de cor clara, a gente acaba não sentindo tanto calor, porque o espectro eletromagnético, né, as faixas de frequência de luz, né, que vai aí do vermelho até o lilás, elas são todas refletidas. E esse conceito ele não está de todo errado. Ele está sim certo, é pertinente, faz todo o sentido do mundo. Só que como vocês vão ver nesse vídeo, existem outros fatores que vão justificar por que aquele povo lá, os beduínos, né, os nômades do deserto, usam o preto, certo? E aí, falando na blusa preta, na roupa preta, o que acontece com o preto? Ele acaba absorvendo tudo. Lembra lá que o vermelho ele reflete uma faixa de comprimento de onda, de frequência de frequência eletromagnética, que é o vermelho, né? O azul a mesma coisa, o verde vai ser a mesma coisa, a blusa amarela a mesma coisa. Só que o que acontece com o preto? Ele absorve tudo, né? E ao absorver tudo, você está jogando para dentro de você, que está ali por detrás dessa camisa, o quê? A energia da onda eletromagnética da luz, que acaba se transformando em calor. Então o conceito popular, como eu disse, ele não está de todo assim tão errado, né? Porque fisicamente já está aqui demonstrado o que absorve e o que reflete as cores do espectro magnético, né? Porém, né, como eu já disse, né, ao contrário do que dizem o instinto e a sabedoria popular, branco ele não é necessariamente a melhor opção para os dias de calor. De modo geral, a opção, né, de acordo com a física é você usar roupas largas, né, e pretas, como vocês estão vendo na foto aí desse povo beduíno, né, no deserto, muito quente, provavelmente, né? E aí as pessoas acham que roupas brancas são melhores porque refletem a luz solar. Como eu disse, isso não está de todo errado, né? Enquanto a roupa preta, ela absorve e transforma em calor, né? Mas acontece o seguinte, né? Essa noção não leva em conta um fator muito importante, né? Essa noção de que o branco ele reflete tudo e o preto ele absorve tudo, né? Esse fator muito importante é simplesmente o fato de que o nosso corpo humano ele também gera calor, como vocês podem ver nessa fotografia aí feita em infravermelha, mostrando o mapa de calor do corpo humano, né, que vai desde os 21,3 graus centígrados nas áreas lilás até o 32,6 nas áreas que são vermelhas. Então você repara aí que nessa moça a temperatura corporal dela está muito grande aí na faixa aí dos ombros, do peito, né? E está mais frio, né, a 21,3 ali na região das pernas, certo? Então o que acontece? Nós também, no nosso corpo humano, nós emitimos energia térmica. Ou seja, se usarmos roupa branca, pensa comigo, o calor que emitimos, né, ele vai rebater contra o tecido e não consegue sair. É o contrário, se a gente está do lado de fora, vendo a roupa por lá de fora, a luz solar ela vai bater e vai refletir 100%, certo? Só que quando de dentro do corpo, como a gente gera calor, esse calor ele também vai bater na blusa branca e vai voltar de volta para o corpo, né? Então você vai ter ali
não vai ter uma troca de calor com o meio, né? E aí acaba que o branco ele esquenta mais do que o preto, certo? Existem alguns conceitos, né? Essa questão de que a roupa branca, por ser melhor, reflete a luz solar, enquanto a preta absorve e a transforma em calor. Isso, de novo, isso não está errado, né? Mas essa noção ela não vai levar a esse fator importante, que é a questão do nosso corpo também gerar calor, né? Porque a gente acaba gerando, emitindo energia térmica, né? E aí vocês podem ver agora nessa figura aí, né, que é o nosso cientistazinho aí, o Einstein, dando os conselhos dele, foi tudo basicamente o que eu falei aqui até agora. E nessa figura da direita aí, imaginando que essa parte marrom é a nossa pele, imagina o calor que a gente está gerando, né, no nosso corpo. Aí essa faixa branca é uma blusa branca, né, as setinhas são as ondas de calor geradas pelo nosso corpo, ela vai bater no tecido branco e o que vai acontecer? Ela vai voltar. Ela vai ficar nesse ciclo, bate e volta, faz uma verdadeira estufa, né, entre a nossa pele e o tecido da blusa, da calça que a gente está usando. O preto é o contrário, como vocês estão vendo aí. Ele sai do nosso corpo e o que acontece? Ele todo é refratado, ele vai para fora, ele não volta, ele não reflete, né, de volta para o nosso corpo, né. Então, se o tecido é preto, como o Einstein está dizendo aí, ele vai o quê? Ele vai absorver a luz, a luz, né? E se houver vento, e ele leva o calor por convecção, que é um mecanismo eficiente para nos manter frescos. Ou seja, se houver vento, ainda é melhor ainda, porque ele vai levar essa onda de calor para mais longe ainda, né? Então, assim, basicamente, o elemento-chave da roupa dos beduínos é que, além de ser preta, ela fica também solta no corpo, ela não é colada ao corpo. Ela é como se fosse um manto, né? Como se fosse uma túnica, né? E o fato dela não estar colada ao corpo, né? Isso faz com que sejam criadas as correntes de convecção entre a nossa pele e o corpo, entre a nossa pele, perdão, e o tecido, que permite que o corpo expulse o calor de forma mais eficiente. Isso não é à toa, mas isso que eu estou dizendo aqui não é assim um achismo, mas isso sim é baseado em estudo da década dos anos de 1980, publicado na revista científica, famosa revista científica Nature, e que pesquisadores eles fizeram exatamente esse estudo, essa análise, né, como as roupas usadas pelos beduínos influenciavam na temperatura corporal. E tudo isso que eu estou dizendo aqui para vocês é basicamente um resumo desse estudo feito pela Nature, né? E basicamente o que o estudo ele contestou? A ideia corrente de que roupa escura provoca mais calor. Não é a verdade, acabamos de ver. Mas é importantíssimo, tá, gente? A gente ressaltar que se modificarmos alguns fatores, né, nessa equação, tais como, por exemplo, a ausência de vento, ou se a roupa ela não é larga, ela é muito colada no corpo, né, ela é justa, as coisas mudam, né? Se não houver vento e a pessoa estiver usando uma camisa apertada, uma calça apertada, realmente o melhor nesse caso é usar o branco, que vai rebater o calor, tá? O ideal é que a gente use roupas escuras e folgadas, como um manto, que nem essas roupas dos beduínos, né, como um manto, por exemplo. Bom, basicamente aqui a gente falou sobre as cores preto e branco, porque são os extremos da escala, né? O branco ele reflete tudo e o preto absorve tudo. Mas e o vermelho, o verde, o amarelo e o azul? Como é que fica nisso, né? Um objeto branco, como a gente já viu, ele reflete tudo e o preto ele absorve tudo, né? Só que nesse meio aí, entre o branco e o preto, né, existe uma gama de cores, que são essas cores que a gente está vendo aí, laranja, amarelo, verde, azul e o anil, né? Então, assim, quanto mais escura é a cor, mais calor ela vai absorver. E essa equação, né, essa junção de cores aí, gente, é uma equação bem simples, né? Como vocês estão vendo aí, esse vermelho da esquerda, do quadrado da esquerda, ele é um vermelho puro, né? É um vermelho 100% vermelho. À medida que a gente vai clareando o vermelho, indo para a direita, né, se aproximando do branco, é melhor, porque embora seja o vermelho, ela tem uma pigmentação
um pouco menor no vermelho, mais para o branco. Então, o conceito de cores intermediárias, né, que são as cores entre o preto e o branco, segue essa mesma regra, certo? Mesma coisa vale para o violeta. O violeta puro aí na esquerda, ele vai reduzindo a pigmentação dele, ele vai reduzindo a saturação, na verdade, da cor, até ganhar um tom mais próximo do branco. E vale a mesma regra, quanto mais claro, mais ela vai refletir a luz. A mesma coisa vale no sentido contrário. Quanto mais escuro, ou seja, da direita para a esquerda, do violeta aí, do violeta e do vermelho mais branco da direita para a esquerda, em direção às cores mais saturadas, mais fechadas, né? Você vai absorver mais o calor. Ou seja, quanto mais clara a roupa, menos quente ela se torna. Desde que você não tiver preferencialmente uma blusa mais escura, o preto, o próprio lilás, por exemplo, ele tiver folgado no corpo, bem solto, não muito colado, ele é mais eficiente do que uma roupa clara, certo? Então é isso, gente. Fisicamente está explicado aí. Então, em dias de calor, nada de roupa clara, nem muito menos roupa apertada no corpo. Use roupas escuras e folgadas e soltas que você vai sentir, como os beduínos, muito menos o impacto do calor, ok? Se vocês gostaram desse vídeo, dê o seu like, dê o seu joinha, isso vai fortalecer bastante o canal, tá bom? Obrigado, gente, fique com Deus e até o próximo vídeo. Um abraço.